Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos entender um pouco mais sobre o funcionamento dos processos em sistemas GNU Linux. Gerenciamento de processos. Um processo num sistema GNU Linux é um programa rodando no nosso sistema que, pelo kernel, ele é considerado um processo, né? E para isso, o kernel vai identificar cada processo com um número inteiro, que normalmente é sequencial, onde o primeiro processo que inicia o sistema, que é o processo init, recebe a identificação, né, o ID número 1. Então, a partir dele, todo o resto dos processos vão surgindo aí de acordo com o andamento, né, das execuções, dos comandos executados e tudo mais aí dentro do nosso sistema. Beleza? Bom, todos os comandos que executamos são identificados pelo kernel, né? E aí ele não só identifica com um PID, né? Mas com outras informações, a gente vai estar vendo já já. E também, quando a gente executa um comando, é necessário que ele tenha permissões de execução. Ou seja, não basta digitar ali o nome do comando que eu quero, dar Enter, e achar que tudo vai acontecer. Para isso, primeiro, esse usuário que está executando o comando precisa ter permissão para isso. Esse comando tem que estar configurado para que esse usuário consiga executar. E também esse comando precisa estar na lista de diretórios que são armazenados na variável de ambiente path, onde o sistema busca, o interpretador de comandos no caso, vai buscar ali o local onde esse comando que foi digitado está para poder em si executá-lo. Pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos lá. Existe uma variável de ambiente chamada path e ela armazena normalmente algo parecido com isto, que é o que? Aqui a gente tem um primeiro caminho, que é onde o sistema, o interpretador de comandos aqui, ó, vai buscar nesse local ou nos próximos onde está o comando que foi digitado para que ele em si te dê a resposta que você solicitou, que é a resposta do comando. Então, essa variável path, ela armazena uma lista com um ou mais diretórios, que são possíveis locais onde o comando esteja armazenado. Então, para eu separar cada informação dessa dentro da variável path, é usado esse caractere dois pontos. Então, a cada caractere dois pontos, a gente tem uma informação de local. O primeiro é esse, o outro é esse aqui, tem só o barra bin também, tem o barra bin barra x11 no SR no caso. Então, ou seja, a cada caractere dois pontos, né, como conteúdo da variável path, a gente tem uma informação de path, né, de caminho, de local onde o sistema vai buscar. Então, quando a gente digita um simples ls e dá enter, o sistema vai para a variável path procurar. Mesma coisa, o comando ls está armazenado aqui nessa pasta? Se não tiver, ele vai para a próxima. Está armazenado aqui? Também não, vai para a próxima. Se ele encontrar, ele executa o que o usuário está esperando. Se não encontrar, vem a mensagem de erro. E quando o comando não está com o seu path armazenado na variável de ambiente? Bom, o sistema não vai encontrar. E para isso, a gente tem que indicar o caminho completo até o nome do comando que a gente quer digitar para poder que o sistema encontre. O sistema tem que encontrar. Então, por exemplo, o ls ele não está nesse diretório. A gente que está logado no diretório home. Ele não está armazenado aqui. Se você listar, né, o próprio ls vai listar, né? Mas você lista o conteúdo desse diretório. Se a gente pegar aqui o que é oculto também, tem outras coisas. Mas não tem ls aqui, né? Ou seja, é através daquela variável path que o sistema encontra esse e todos os outros comandos são digitados. Quando ele não encontra, vem o erro. E aí, por exemplo, se eu quero executar um script que está aqui dentro dessa pasta, e essa pasta aqui, vamos ver qual que é. Home, Jorginho. Ela não faz parte
do path que está aqui, considerando esse aqui como conteúdo do path. E aí, como eu vou fazer para executar um script que está aqui? Para isso, eu tenho que indicar o caminho desde a raiz ou relativamente ao caminho que eu estou no momento aqui. Eu já estou aqui no home Jorginho, então é ponto, barra e o nome do script, né? Ou seja, você tem que passar o caminho para que o sistema consiga de fato encontrar. Bom, as principais características associadas a um processo, isso aqui a gente recebe essas informações. É o tempo de vida do processo, há quanto tempo ele está em execução, o seu próprio identificador, que é o Process ID, o identificador do usuário que executou, né, que iniciou esse processo, o Parent Process, que é o processo pai, né, desse processo que está em execução. Como eu falei, o init é o processo pai de todos, é o primeiro a ser executado no sistema, né? O ambiente, né, o environment, é a lista de variáveis associadas ao processo que está em execução, quando há, né? O diretório de trabalho atual do processo é o diretório default que esse processo vai estar usando, né? Ou seja, ele precisa manipular arquivos em disco, manipular, gravar informação em disco, enfim, vai ter essa informação também associada a ele. Tipos de execução. A gente pode estar executando um processo, quando a gente executa no terminal ali, a gente pode deixá-lo em primeiro plano, ou seja, basta digitar o nome dele, passar os parâmetros que ele eventualmente vai precisar e acabou. Ele vai executar em foreground, que é primeiro plano. Mas também podemos executar em segundo plano, em background. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar no final da linha digitada um caractere E comercial. E aí, quando a gente executa um comando no terminal em segundo plano, esse terminal já vai ficar disponível para ser usado para outros comandos, né? Já quando a gente executa sem informar que quer rodar esse comando em segundo plano, se for um comando demorado, o terminal vai ficar bloqueado, ou seja, ocupado por esse processo que está rodando em primeiro plano, só sendo liberado depois que esse processo acabar. Ok? Se a gente quiser executar uma sequência de comandos na mesma linha, a gente pode colocar cada comando separado por ponto e vírgula. E aí ele vai fazer a execução na sequência, um por vez. Eu posso dar aqui aqui já está até aqui o exemplo. Echo primeiro. Para quem não lembra, esse comando echo é um comando para estar cuspindo no terminal, né, exibindo no terminal o parâmetro que é passado para ele. Echo segundo, echo terceiro, e eu vou passar uma outra coisa aqui, ó, echo $path, que a gente falou dela aqui agora há pouco, né, é uma variável de ambiente. Pode passar outra aqui também, echo $home, é outra variável de ambiente. Ou seja, eu posso estar encadeando uma sequência de comandos aqui, separado por ponto e vírgula, e vai executar um após o outro. Então, executou o primeiro, está aqui. Executou o segundo, está aqui. Executou o terceiro. O quarto é para ele exibir o conteúdo da variável path. E aí vem aqui, ó. Tá aqui. Primeiro path que está configurado, do caractere dois pontos, aí já é o próximo. Segundo path que está armazenado, caractere dois pontos, vem o próximo. E assim por diante. Isso tudo que está aqui são os paths armazenados na variável $path. O último comando aqui é a variável $home, que ela armazena o quê? Ela armazena o diretório home do usuário que está logado nessa seção de terminal aqui. No caso, foi a última linha aqui que saiu, que é essa aqui, é o diretório home do usuário que está logado. Bom, e aí a gente tem alguns comandos aqui que podemos estar aí manipulando, gerenciando os processos. O comando PS, a gente vai poder listar os programas que estão em execução no nosso sistema no momento. A gente pode ter uma opção aqui, a opção A, para mostrar todos os processos, incluindo processos de outros usuários. A gente pode ter a opção U para fornecer mais informações, ou seja, ele mostra também o nome do usuário relacionado àquele processo, o horário,
informações de CPU, ele vai mostrar outras coisas a mais. Aí a opção X, que vai marcar também, vai trazer também no resultado processos que não estão diretamente associados a nenhum terminal, ou seja, por exemplo, processos que estão em ambiente gráfico. Então, o PS, vamos limpar a tela aqui, Ctrl L. O PS puro traz quase nada, porque ele sem opção, ele traz somente os processos relacionados a essa seção de terminal. Para a gente ter mais informação, a gente tem o PS. Normalmente, de que forma usamos na prática? PS, A, U e X. É a gente combinar essas três opções aqui. Então, essas são as opções comumente usadas aí. E aí ele traz aqui, ó, qual é o usuário. Cada linha aqui é um processo que está em execução no momento que esse comando foi executado. É um snapshot aqui, porque tem processo que não fica aqui ociosamente. Depois que ele conclui a tarefa, ele morre. E aí deixa de aparecer nessa lista. Ó, o primeiro que recebe o PID 1, que é o init. E aí vem todos os outros, né, com informação do usuário, o ID do processo, o percentual de CPU que ele está usando, de memória e outras informações. Em que momento ele iniciou, o horário está aqui, há quanto tempo ele está em execução. Tá? Então, o PS com as três opções combinadas é o que normalmente se usa. O PS3 ele vai fazer mais ou menos o que faz o PS, porém trazendo uma árvore para exibir, né, para deixar claro para quem está usando quais são os processos filhos, quais são os processos pai, ou seja, uma hierarquia. Né? Então o PS3 está aqui, ele traz o primeiro init está aqui e a partir dele desencadeou a execução dos outros processos. A gente tem algumas opções aqui também para mostrar qual foi a linha de comando que foi utilizada para iniciar cada processo, né? Às vezes passa parâmetro, passa outras informações. Então, se a gente usa a opção A, ele traz uma lista com alguns parâmetros, caso tenha. Aqui o SH, por exemplo, teve o parâmetro C, o PS3 teve o parâmetro A e assim por diante. Tem a opção H dele que destaca os processos ligados ao próprio terminal. No caso aqui, não vai fazer muita diferença, porque a gente está aqui, essa aula, né, no caso, está sendo feito no Ubuntu, que está aqui como um subsistema no Windows 10. É o chamado WSL, para quem ainda não ouviu falar. É bom pesquisar aí, pesquisa depois no Google. É o Windows Subsystem Linux. Ou seja, a gente tem aqui um Linux como um subsistema do Windows. E nesse caso aqui é um Ubuntu que está instalado. A gente está usando o Ubuntu. Porém é um Linux que não tem interface gráfica. É só o terminal de comando, é o shell. Essa opção aqui só vai ter processos ligados a terminal realmente. Então não vai ter destaque. Não vai destacar nada porque ele vai destacar todos. Ou seja, vai ser tudo a mesma coisa no final. E a opção P para mostrar o ID dos processos. Então é uma opção aí, o PS, você executar o PS3. Esse comando top, ele é uma espécie de monitor de atividades, né, que fica ali no tempo real monitorando os processos em execução. Ele atualiza as informações a cada 2 a 3 segundos ali, por padrão. E fica ali, ele ocupa a tela, trava o teu terminal. Enquanto você não usar o comando para fechar, ele vai ficar ali. Ele tem aqui algumas opções, algumas teclas, né, úteis para se usar com top aqui, ó. O espaço para atualizar a tela imediatamente, né? O H é para mostrar uma ajuda, caso você queira ver quais outras opções você tem para esse comando, mas as principais estão aqui. Espaço para atualizar, K, caso você queira finalizar um processo, e aí ele vai te pedir qual é o ID do processo que você quer finalizar. O N, quando você quer alterar a quantidade de linhas mostrada em tela, que ele vai estar mostrando ali a quantidade de processos que ele listou, né? E a tecla Q de quit, para sair do programa. Então, tirar o maiúsculo aqui, top. Pronto, está ele aí em execução.
Ele vai atualizar essas informações aqui, ó, a cada 2, 3 segundos. Todas as informações estão sendo atualizadas. E aqui ele está listando os processos. Mas aqui, ó, espaço. Se eu pressiono continuamente, ele vai atualizando. O espaço é para isso, para atualizar. Quero sair, pronto, já liberou para mim o terminal aqui. Então ele trava o terminal. Entrou em execução, ó, você não tem terminal, acabou. Ele está aqui em execução. Se a gente abrir um outro terminal aqui, vamos aqui no... aqui. Vamos dar o PS ao X. A gente tem o top aqui, ó, que está em execução. Tá vendo? E ele vai ficar aqui, em execução. Vamos deixá-lo aqui, que vai ser útil agora para o próximo exemplo, que é o comando kill. Esse comando permite que a gente envie um sinal para o processo que está em execução. Caso seja usado sem parâmetros, o kill enviará um sinal de término, ou seja, ele vai encerrar aquele processo que está sendo executado. Porém, é um encerramento soft, ou seja, ele vai salvar os arquivos que ele está usando antes de encerrar, ele vai fechar os arquivos que estão sendo executados por ele. Né? Então é um soft kill, né? Que é esse sinal -15, que é o sinal padrão. Quando a gente precisa interromper drasticamente um processo, a gente usa a opção 9, que é o kill realmente. Ele vai terminar ou destruir o processo é interrompido imediatamente. Então, se você não quer fazer isso, usa o 15. Ele vai terminar, porém, primeiro ele vai terminar aquilo que ele estava fazendo, para não ter risco de corromper arquivo ou algo do tipo, né? Então é kill, o sinal que você quer enviar para o processo e o número do processo. Então aqui, a gente tem aqui, supondo que a gente precise encerrar aqui esse top que está aqui, ó. Eu venho aqui, PS, AUX, vou procurar aqui, cadê o top? Tá aqui o top, qual é o ID dele? Tá aqui, ó, PID, a coluna, 6795. Beleza, como eu faço para interromper esse processo? Então a sintaxe é kill, o sinal que a gente quer enviar, vamos tentar o -15, que é o padrão, eu poderia nem informar que ele já usa como padrão. E o ID do processo, que é o 6795. A gente dá o Enter, finalizou aqui, vamos ver lá se o top parou. Ó, já morreu. Vamos rodar o top de novo. Agora, esse ID não existe mais, esse processo morreu, ele ali iniciou de novo, ele já recebeu um outro ID. A gente tem que rodar o PS de novo. O top agora está com o ID 7342. Então a gente vai rodar o kill, porém vamos mandar o sinal 9 para ele, ou seja, interromper mesmo. 7342, que é o ID dele atual. Ele ainda está em execução aqui. Vamos mandar aqui. Foi e finalizou o processo. Então, esses aí são os principais comandos aí. A gente tem outros sinais que podem ser enviados com kill, né? Pendurar o processo, interromper, que é equivalente a gente pressionar Ctrl C, né? Porém, os mais usados são esses, ou o 9, ou nenhum sinal, que é o 15, e aí ele vai encerrar tudo e vai fechar. Então, chegamos aqui ao fim dos tópicos aqui, e até a próxima.